Não pergunte a ele sobre finanças. Ele cuida de uns investimentozinhos pequenos. Nada que mereça atenção numa mesa como essa. Os homens ao redor dela riram, educados. Eu estava a 1 metro de distância, segurando um copo d'água que alguém tinha me enfiado na mão porque o champanhe tinha acabado. Ela se virou e olhou para mim. Não como uma esposa olha para o marido, como um anfitrião olha para um cabideiro que se perdeu e foi parar na sala errada. Depois ela esticou o braço passando por mim para pegar a taça de champanhe, e o cotovelo dela bateu no meu braço. A bebida escorreu pela frente da minha camisa. Ela nem piscou. Abriu a bolsinha, tirou algumas notas e as jogou em cima da mesa, na minha frente. Compra uma camisa nova para você. E considera o resto uma gorjeta pelas fotos. A mesa toda caiu na risada. Eu olhei para o dinheiro sobre a mesa. Depois olhei para a tela atrás dela. 6 bilhões de reais. Esse número está errado. Você não entende como funcionam negociações desse tipo. Então não assina amanhã. Larissa e eu nos casamos num salão alugado, com cadeiras dobráveis e um buffet que custou menos do que a prestação do carro da maioria das pessoas que estavam lá. Eu me lembro que as toalhas de mesa eram curtas demais, e nenhum de nós dois se importou com isso. Ela tinha 22 anos e tocava uma pequena empresa de tecnologia industrial num escritório compartilhado em Curitiba. Eu tinha 24 e fazia o que sempre fiz. Lia relatórios, movimentava capital e ficava calado sobre os dois. Tínhamos o suficiente. Tínhamos um ao outro. Isso parecia ser o ponto principal de tudo. Eu tinha começado a investir ainda muito jovem, não porque fosse excepcional, mas porque era paciente. Lia o que os outros pulavam. Esperava quando os outros se apressavam. Construí devagar, depois construí mais rápido. E no dia em que Larissa e eu ficamos naquele salão alugado fazendo promessas um ao outro, eu já administrava mais dinheiro do que qualquer um de nós dois diria em voz alta numa mesa de jantar. Eu não falava sobre isso. Não queria. Existe um tipo particular de solidão que vem com o dinheiro. E eu tinha aprendido cedo que a única forma de evitá-la era garantir que dinheiro nunca fosse a primeira coisa que as pessoas soubessem sobre mim. Larissa sabia que eu investia. Sabia que eu me saía bem. Não sabia o quanto. E eu dizia a mim mesmo que estava tudo bem, que era até generoso da minha parte, que eu estava protegendo o sucesso dela de virar algo que as pessoas sempre qualificariam com ressalvas. Dizia a mim mesmo que estava dando espaço para ela construir algo que fosse inteiramente dela. Acreditei nisso por muito tempo. Acreditei até a noite do evento beneficente, quando percebi que eu também vinha conduzindo um teste que nunca contei a ela que ela estava fazendo. 4 anos antes daquela noite, a Amaral Dinâmica quase quebrou. A dívida cresceu mais rápido que a receita. E quando 2 contratos importantes caíram no mesmo trimestre, o banco começou a ligar. Larissa trabalhava dias de 18 horas tentando segurar tudo. Eu a observava do outro lado da mesa de jantar toda a noite, olhando para uma mulher orgulhosa demais para me contar o quanto as coisas estavam ruins, e assustada demais para pedir ajuda. Eu não ofereci ajuda diretamente. Em vez disso, tomei uma decisão que estruturei com muito cuidado para protegê-la de sequer saber. A Andrade Meridian Capital, meu fundo, meu nome escondido atrás de uma estrutura jurídica, entrou como investidor estratégico. Absorvemos a dívida, sustentamos as linhas de crédito e demos à Amaral Dinâmica o fôlego de que precisava para sobreviver. Disseram a Larissa que havia um investidor institucional que preferia manter o anonimato. Ela aceitou aquilo, ficou grata e seguiu em frente, exatamente como eu queria que fizesse. O que eu não previ foi o que 4 anos de sucesso fariam com o jeito dela enxergar o mundo. A Amaral Dinâmica cresceu muito. Larissa virou o tipo de presidente que estampa capa de revista de negócios, que faz discurso de abertura em congresso, que entra numa sala e muda a temperatura dela. Eu tinha orgulho dela. Também estava vendo algo mudar devagar, e depois de uma vez só, no jeito como ela se movia por aqueles salões. As pessoas ao redor dela tinham dinheiro visível, do tipo que vem com título, com portfólio conhecido, com mesa reservada no restaurante certo. Eu não tinha nada disso à mostra. E, em algum momento no caminho, deixei de ser o homem com quem ela tinha se casado e virei uma nota de rodapé constrangedora que ela precisava explicar nos eventos. Quando alguém perguntava o que eu fazia,
Ela costumava dizer: ele trabalha com investimentos. Depois passou a dizer: ele faz uns trabalhinhos de consultoria. Depois passou a mudar de assunto. Eu percebia cada variação daquela mudança. Não dizia nada. Continuava aparecendo nos jantares, ficando na beira das fotos, segurando o copo que alguém me entregava, vendo minha esposa encenar uma versão da nossa vida que me deixava completamente fora do quadro. A noite do evento beneficente foi a noite em que aquela encenação chegou à sua forma final. A festa celebrava duas coisas. Larissa tinha acabado de ser reconduzida ao cargo de presidente por mais um mandato, o que o Conselho apresentou como um voto de confiança depois de 3 anos consecutivos de crescimento forte. E a Amaral Dinâmica tinha fechado um acordo, em princípio, para vender a Vale Forte Sistemas, sua divisão de manufatura industrial, para um comprador externo por 6 bilhões de reais. O fechamento estava marcado para a manhã seguinte. O salão estava cheio do tipo de gente que mede celebração pelo rótulo do champanhe, e todo mundo estava disposto a se impressionar mutuamente. Eu tinha ido porque Larissa pediu. Entendi meu papel antes mesmo de chegar. Ficar por perto. Ficar quieto. Não a envergonhar dizendo algo que revelasse o quanto eu supostamente não entendia daquele mundo que ela agora ocupava. Eu já tinha feito esse papel antes. Era bom nisso. Encontrei um canto perto da mesa principal e esperei a noite acabar. Ela acabou de um jeito diferente do que eu esperava. Um grupo de executivos se reunia para uma foto, do tipo que acaba em publicação de negócios e relatório anual. Larissa estava entre eles, em pé, reta, sorrindo daquele jeito que ela sorria quando estava trabalhando. Ela esticou o braço na direção da multidão e encontrou o meu. Por um instante achei que fosse me puxar para perto. Em vez disso, tirou o celular do bolso do meu paletó e o entregou de volta para mim. "Tira a foto", ela disse. Eu olhei para ela. Ela se virou para o grupo com aquela risada fácil que tinha aperfeiçoado ao longo de anos naqueles eventos. "Ele não gosta de aparecer nesse tipo de foto. Ele fica muito mais à vontade desse lado da câmera." Um dos homens do grupo, um conselheiro cujo nome eu já tinha ouvido ela mencionar mais de uma vez, sorriu e disse: "Pelo menos ele tem alguma função hoje à noite." Larissa riu. O grupo riu. Levantei o celular e tirei a foto. Devolvi sem olhar o resultado. Ela já ia em direção ao bar, já começando a próxima conversa com a próxima pessoa cuja opinião importava para ela, de um jeito que a minha aparentemente não importava. Segui a certa distância e achei um lugar para ficar na beira de uma conversa para a qual eu não tinha sido convidado. Um homem que eu não conhecia perguntou a Larissa se eu também trabalhava com finanças. Ela pegou uma taça nova de champanhe e sorriu para ele. Pode-se dizer que sim, mas não imagine nada parecido com o mercado financeiro de verdade. Os homens ao redor dela acharam graça. Eu entendi por quê. A implicação era clara. O que quer que eu fizesse era pequeno, doméstico, do tipo que não precisava de explicação séria porque não produzia resultado sério. Larissa se virou e, ao se virar, o cotovelo dela bateu no meu braço. O champanhe escorreu pela frente da minha camisa e pela lapela do paletó. Não foi acidente. Eu tinha observado ela transitar por salões por 11 anos, e Larissa Amaral não tropeçava. Ela navegava qualquer espaço social como uma mulher que tinha calculado a distância exata entre ela e cada outro objeto ali dentro. O olhar que ela me deu depois confirmou isso. Não era surpresa. Não era desculpa. Só a irritação leve de alguém cuja noite tinha sido interrompida brevemente. "Não faz essa cara", ela disse. "É só uma camisa." Eu olhei para ela. Ela abriu a bolsinha. Tirou várias notas de 100 reais. Não contei, mas eram pelo menos 4, e ela as colocou sobre a mesa na minha frente. Uma escorregou pela borda e caiu no chão. Ela não se abaixou para pegar. "Vai comprar uma nova", ela disse. Depois olhou para o grupo e sorriu. "O resto é gorjeta por trabalhar de fotógrafo a noite inteira." A risada foi alta o suficiente para que algumas pessoas na mesa ao lado se virassem para olhar. Eu me abaixei. Todo mundo naquele círculo pareceu presumir que eu estava pegando o dinheiro. Peguei a nota que tinha caído no chão, me levantei e a coloquei de volta sobre a mesa, junto com as outras. Disse baixo o suficiente para que só ela ouvisse: "Guarda, você pode precisar mais disso do que eu amanhã." Ela interpretou aquilo como orgulho ferido.
Se virou e eu deixei, porque algo na tela atrás da mesa principal tinha acabado de tomar toda a minha atenção. Eduardo Vasconcelos estava no púlpito. Tinha 41 anos e o porte de um homem que passou décadas garantindo que os outros precisassem dele. Largo, impecável, à vontade com o som da própria voz em salões grandes. Era o presidente do Conselho da Amaral Dinâmica e vinha sendo, havia quase uma década, o conselheiro de maior confiança de Larissa. Ele levantou a taça e anunciou ao salão reunido que no dia seguinte, às 10h30 da manhã, Larissa assinaria o acordo que fechava a venda da Vale Forte Sistemas. O salão respondeu com o tipo de aplauso que gente rica produz quando está genuinamente satisfeita. Olhei para o resumo projetado na tela atrás dele. 6 bilhões de reais. Para qualquer outra pessoa naquele salão, aquele número era um triunfo. Para mim, era um sinal de que algo tinha dado muito errado. Eu conhecia a Vale Forte. Conhecia havia 4 anos. Conhecia a estrutura dos contratos, a capacidade de fabricação, a posição dela no mercado de tecnologia industrial. 6 bilhões não era o preço de uma Vale Forte saudável. Era o preço de uma Vale Forte que tinha sido feita para parecer mais fraca do que era. Abri caminho pela multidão até ficar ao lado de Larissa. Não assina esse acordo, eu disse. Ela manteve os olhos em Eduardo no púlpito. Não transforma essa noite em algo sobre você. A Vale Forte está subavaliada. Alguém manipulou esses números. Ela olhou para mim então. Olhou para a frente molhada da minha camisa, para o champanhe que já tinha secado no tecido, e disse 5 palavras num tom que eu já a tinha ouvido usar com estagiários que passaram dos limites. Você não entende essas negociações. Eu não respondi. Não havia nada que dizer naquele salão, naquele momento, que fizesse diferença. Mas, parado ali no meu paletó arruinado, ouvindo o aplauso morrer, entendi que a coisa mais perigosa naquele prédio não era Eduardo Vasconcelos no púlpito. Era um documento que deveria estar nas mãos de Larissa, e não estava, e um salão cheio de gente prestes a comemorar um acordo que custaria à empresa muito mais do que qualquer um imaginava. Eu precisava descobrir o que estava faltando antes das 10h30 da manhã seguinte. Saí do evento às 9h43. Sei o horário exato, porque conferi o celular no elevador, calculando quantas horas eu tinha antes da assinatura. 12 horas e 47 minutos. Dirigi até em casa. Troquei a camisa arruinada e sentei à mesa do escritório com uma xícara de café. Nunca terminei aquele café. Liguei para Tiago Correia às 10h15. Ele atendeu no segundo toque, o que me disse que já esperava aquela ligação ou algo parecido. Tiago era diretor de operações da Vale Forte Sistemas. Eu o conhecia desde os primeiros dias do envolvimento da Andrade Meridian com a Amaral Dinâmica. Era uma das poucas pessoas dentro da empresa que entendia o que o fundo realmente tinha feito para manter a operação viva. Ele era cuidadoso, metódico e profundamente incomodado com o que vinha observando nos últimos 7 meses. Quando pedi que me enviasse os dados operacionais, ele não perguntou por quê, só disse, me dá 20 minutos, e enviou tudo. Passei as 2 horas seguintes lendo. Não olhei o resumo de receita. Não olhei os números principais que tinham sido preparados para o comprador, nem os slides que a equipe de Larissa provavelmente tinha revisado uma dúzia de vezes. Olhei o fluxo dos contratos. Especificamente, olhei quais contratos tinham se movido, para onde tinham ido e quando. Em qualquer operação de manufatura, existe uma camada de contratos que sustenta o peso do negócio inteiro. Acordos de longo prazo com clientes confiáveis, trabalho de alta margem, o tipo de negócio em torno do qual um comprador precifica a empresa inteira. A Vale Forte tinha essa camada. Eu tinha visto sendo construída ao longo dos anos. O que eu via agora era um registro de 7 meses dessa camada sendo sistematicamente esvaziada, não de uma vez, o que teria sido visível. Em vez disso, 2 contratos se moveram no primeiro mês, 3 no segundo, 1 no terceiro, depois mais 2 no quarto. Cada transferência era pequena o suficiente para ficar abaixo do limite que dispararia uma revisão automática. Cada uma foi documentada como realocação interna, linguagem padrão, justificativa razoável,
O tipo de papelada que parece irrelevante até você alinhar tudo em sequência e enxergar o padrão por trás. A receita tinha caído, a margem tinha encolhido, a avaliação tinha acompanhado os números para baixo, como a avaliação sempre faz. Mas a planta em si não tinha mudado. A força de trabalho estava intacta, o equipamento estava atualizado, a capacidade de produção era exatamente a mesma de sempre. Alguém tinha pegado uma divisão totalmente funcional e, ao longo de 7 meses, fez parecer um negócio em declínio. 6 bilhões era o preço da versão que tinham construído. A Vale Forte de verdade, com seus contratos restaurados, valia consideravelmente mais que isso. Deixei os dados de lado e abri o pacote de fechamento da transação. Eu tinha feito negócios suficientes ao longo de 2 décadas para conhecer a arquitetura padrão, os anexos que acompanham qualquer acordo desse porte, cada um cobrindo uma categoria específica de obrigação ou divulgação. Passei por eles em ordem. Anexo A, lista de ativos. Anexo B, obrigações de dívida. Anexo C, contratos sendo transferidos. Anexo D, declarações e garantias. Anexo E, compromissos de retenção de funcionários. Anexo G, alocação tributária. Li o índice 2 vezes, antes de aceitar o que estava vendo. Não havia anexo F. Numa transação com componente de beneficiário estratégico, qualquer negócio em que um indivíduo ou organização fora das partes principais recebe um pagamento financeiro direto no fechamento, o anexo F é o documento de divulgação. Existe especificamente para expor conflitos de interesse antes que uma assinatura chegue à página. Sua ausência não é um detalhe burocrático. Sua ausência significa que ou o acordo não tem um beneficiário assim, ou alguém decidiu que o comprador e a presidente que assinaria não precisavam saber que tinha. Encontrei a referência que procurava numa nota de rodapé, enterrada perto do fim do arquivo de auditoria interna. 3 linhas formatadas como referência técnica cruzada, fácil de passar batido se você estivesse lendo pelo conteúdo e não pela estrutura. Nomeava o documento pelo título completo: Anexo de Divulgação de Beneficiário Estratégico, Anexo F. Ele tinha existido. Fizera parte do pacote mestre de fechamento e não estava na versão que circulou para assinatura. Fiquei um bom tempo parado com aquilo. Depois dirigi de volta ao hotel onde Larissa estava hospedada. Ela tinha reservado um quarto para evitar o deslocamento na manhã da assinatura. Bati na porta à meia-noite. Ela abriu com cara de quem estava acordada e não estava feliz em me ver. Fiz uma única pergunta. Ela tinha lido o anexo F? Ela disse que não existia anexo F. Não na defensiva, não com a frieza calculada de quem está administrando uma mentira. Disse do jeito que uma pessoa diz algo que acredita ser verdade, com a impaciência leve de quem está sendo questionada sobre uma coisa que não existe. Olhei para ela parada na porta daquele quarto de hotel e entendi algo que mudou toda a forma do que eu vinha pensando desde o evento. Larissa não tinha escondido o anexo F. Larissa não sabia que o anexo F existia. Ela não era quem estava conduzindo aquela transação. Ela era a pessoa através de quem a transação estava sendo conduzida. E isso significava que o inimigo não estava parado na minha frente naquela noite. Era o homem que tinha levantado a taça naquele salão e puxado o aplauso. Não dormi aquela noite. Às 6 da manhã, eu tinha cruzado os dados de movimentação de contratos que Tiago tinha enviado com os relatórios internos trimestrais que Marisa Fontoura tinha registrado no mesmo período. Marisa era diretora de auditoria interna da Amaral Dinâmica. Uma mulher que passou 21 anos tratando documentação financeira como um cirurgião, trata uma incisão aberta, com atenção total e zero tolerância para a aproximação. Os relatórios dela tinham sinalizado as transferências de contrato. Os sinais estavam no sistema. O que não tinham feito era chegar à mesa da presidente de nenhuma forma que os conectasse à avaliação da Vale Forte. Isso também não foi acidente. Liguei para Larissa às 7 e disse que precisava que ela adiasse a assinatura. Disse que a movimentação de contratos era sistemática e deliberada e que a avaliação refletia uma Vale Forte que tinha sido manipulada para parecer diminuída. Falei com calma, sem acusação, com o mesmo tom que usaria apresentando uma análise para qualquer cliente.
Ela ouviu e depois disse que eu não era cliente, que eu era o marido dela que tinha se envergonhado num evento profissional na noite anterior e que ela precisava se arrumar. Desligou. Eduardo se moveu mais rápido do que eu esperava. Às 8h30, já tinha falado com Larissa. Eu soube da forma daquela conversa depois, pelo que a própria Larissa acabou me contando. Ele não foi até ela com documentos ou dados. Foi até ela com uma história, e a história era sobre mim. Disse a ela para pensar na sequência dos acontecimentos. O marido dela tinha sido publicamente humilhado no evento, feito de pequeno na frente de todos cuja opinião ela valorizava. Horas depois daquela humilhação, ele começou a fazer ligações, puxar dados operacionais e tentar se inserir na transação mais importante da carreira dela. Eduardo não disse que eu estava errado. Disse algo mais eficaz que isso. Disse que meus motivos estavam comprometidos. Disse para ela não confundir orgulho ferido com instinto de negócios. Era uma arma precisa, e ele sabia exatamente onde mirar. Porque Larissa sabia o que tinha feito no evento. Não tinha esquecido o champanhe, nem o dinheiro, nem a risada na mesa. E porque ela sabia disso, qualquer movimento meu nas horas seguintes podia ser reinterpretado como resposta àquilo, não como análise, mas como retaliação disfarçada de preocupação. Eduardo não precisava provar que eu estava errado, só precisava fazer minha motivação parecer pessoal o suficiente para que o conteúdo do que eu dizia pudesse ser descartado. Ele deu a ela mais uma coisa antes de sair. Disse que se ela deixasse o marido adiar a assinatura, todo mundo naquele prédio passaria o resto do mandato dela se perguntando se ela realmente estava tocando a empresa ou se o homem em casa estava tocando por ela. Disse aquilo como se estivesse protegendo-a. Ele tinha passado uma década aprendendo quais medos viviam mais perto da superfície. Larissa assinou a ordem de restrição antes das 9. Fui informado por um assistente jurídico júnior de que eu não tinha mais permissão para acessar a documentação da Vale Forte de forma alguma. Liguei diretamente para Larissa. Perguntei se ela genuinamente acreditava que eu estava fazendo aquilo por causa de algumas notas jogadas numa mesa na noite anterior. Ela disse que acreditava que eu estava tentando transformar uma noite humilhante numa desculpa para sabotar o negócio mais importante da carreira dela. Eu disse que ela estava certa pela metade. A noite tinha sido humilhante, mas não para mim. Ela encerrou a ligação. Marisa vinha fazendo suas próprias perguntas desde cedo. Não precisou que eu contasse que algo estava errado. Os próprios sinais dela já tinham contado isso 7 meses atrás, e ela vinha passando o tempo desde então observando esses sinais serem desviados de qualquer pessoa com autoridade para agir sobre eles. Quando a alcancei às 9h15, ela já estava dentro do sistema de gestão de documentos, puxando registros de acesso. O que ela encontrou levou menos de 1 hora para confirmar. O anexo F tinha feito parte do pacote mestre de fechamento. Tinha sido carregado, indexado e atribuído à lista de distribuição da presidência, junto com todos os outros anexos do arquivo da transação. Em algum momento dos 10 dias antes do evento, tinha sido removido daquela lista de distribuição, não apagado do sistema por completo, o que teria deixado rastro numa forma que criaria exposição legal. Simplesmente tinha sido desmarcado do subconjunto de documentos encaminhados para a fila de revisão de Larissa. Todas as outras partes com autoridade de assinatura tinham acesso ao pacote completo. A presidente, não. Marisa também encontrou o e-mail. Larissa tinha enviado um pedido para a equipe jurídica 3 semanas antes da assinatura, pedindo confirmação de que tinha recebido todos os anexos na forma final. Escreveu com clareza. Queria revisar cada documento antes de assinar qualquer coisa. A resposta não veio da equipe jurídica. Veio de Eduardo, encaminhada por meio da assistente dele, redigida como uma orientação administrativa. Ele tinha dito a ela que não se esperava que uma presidente revisasse cada anexo técnico num documento de fechamento dessa complexidade. Disse que isso sinalizaria falta de confiança na equipe dela, e então usou a frase que Marisa me leu em voz alta pelo telefone, numa voz que tinha ficado muito baixa e muito neutra. Ele tinha dito a Larissa que, se ela hesitasse, as pessoas diriam que ela tinha a cadeira, mas não tinha coragem de ocupá-la. Fiquei em silêncio por um momento depois que Marisa terminou de ler. Larissa tinha pedido o documento completo.
Disseram a ela que pedir era fraqueza, e ela recuou, não porque fosse descuidada, mas porque tinha passado a carreira inteira lutando contra a acusação de não ser decisiva o suficiente, não confiante o suficiente, não o tipo de líder que confia na própria equipe. Eduardo tinha encontrado aquela ferida havia muito tempo e vinha pressionando desde então. A restrição sobre o anexo F não era só manipulação financeira, era manipulação psicológica. Ele tinha feito o próprio ato de perguntar parecer prova de incompetência. Foi isso que eu não tinha conseguido enxergar de fora, observando Larissa transitar por aqueles salões com sua certeza ensaiada. Ela não era intocável. Estava encenando intocabilidade para uma plateia que incluía o homem que estava usando a assinatura dela, silenciosamente, para desviar 403 milhões de reais para o próprio bolso. Ela não tinha ficado cruel porque o sucesso a deixou arrogante. Tinha ficado quebradiça porque alguém passou anos ensinando a ela que vulnerabilidade era um risco. Eu não estava isento por entender isso. O que ela fez no evento foi escolha dela, feita na frente de testemunhas, e ela teria que responder por isso. Mas eu também tinha passado 4 anos observando de uma distância cuidadosa, conduzindo meu teste silencioso e dizendo a mim mesmo que aquele silêncio era generosidade. Nenhum dos dois tinha sido honesto, e Eduardo Vasconcelos tinha construído todo o esquema dele no espaço entre nós. Marissa enviou suas descobertas ao conselho às 10 horas. Tinha reunido os registros de acesso, os registros de distribuição, a cadeia de e-mails e um resumo cronológico limpo de cada transferência de contrato para fora da Vale Forte ao longo dos 7 meses anteriores. Era minucioso, com fontes e inequívoco nas implicações. Ela tinha passado 21 anos construindo uma reputação profissional exatamente nesse tipo de trabalho, e o documento refletia isso. A resposta de Eduardo veio em 15 minutos. Ele não contestou o conteúdo do que ela tinha encontrado. Contestou o método pelo qual ela tinha encontrado. 2 semanas antes, ele tinha emitido uma diretriz no nível do conselho, restringindo o acesso à documentação relacionada à transação durante o período de fechamento. Uma medida que apresentou como protocolo padrão para negócios dessa sensibilidade. Marissa tinha puxado os registros de acesso e distribuição depois que aquela diretriz entrou em vigor. Os dados que ela recuperou eram precisos. A forma como ela os recuperou, segundo o argumento que Eduardo agora apresentava ao Conselho Pleno, ficava fora das permissões concedidas à auditoria interna durante um período restrito ativo. O Conselho Jurídico Externo analisou a questão por 40 minutos. A conclusão foi cuidadosa e estreita. O conteúdo das descobertas de Marissa não podia entrar formalmente nas deliberações do Conselho porque o método de obtenção criava uma vulnerabilidade processual que poderia comprometer a transação caso entrasse no registro legal. Não estavam dizendo que ela estava errada. Estavam dizendo que a prova dela não podia ser usada. Marissa foi colocada em suspensão administrativa, pendente de revisão de sua conduta durante o período restrito. Foi escoltada até a sala dela para recolher os pertences pessoais. E eu assisti a tudo do corredor, através de uma divisória de vidro, e a expressão no rosto dela não era de derrota. Era a quietude controlada de uma mulher guardando tudo para mais tarde. Eduardo tinha removido a única pessoa no prédio com acesso e credibilidade para corroborar o que eu estava dizendo. Veio atrás de mim em seguida, mas fez isso através do conselho, não diretamente. Apresentou uma sequência de eventos. O marido dela tinha sido publicamente humilhado às 9 da noite. À meia-noite, já fazia ligações para funcionários operacionais pedindo dados internos. Às 7 da manhã, já contatava a presidente diretamente exigindo um adiamento. O enquadramento era simples e não precisava de floreios. Um homem com orgulho ferido, usando a linguagem de preocupação financeira para executar o que era, na prática, um ato de sabotagem contra a maior conquista profissional da esposa. Apresentou minhas mensagens para Larissa. Apresentou a linha do tempo das minhas ligações para Tiago. Apresentou minha aparição no quarto de hotel à meia-noite como prova de escalada, não de urgência. Cada fato que citou era verdadeiro. A sequência era real. O horário era real. Até o contexto emocional era real.
Eu tinha sido humilhado naquele evento, e qualquer um que tivesse testemunhado podia confirmar. O que ele tinha feito foi arranjar coisas verdadeiras numa forma que produzia uma imagem falsa. Era o tipo de mentira mais eficaz porque não precisava de nenhuma mentira. O conselho pediu que Larissa confirmasse alguns pontos. Eu tinha procurado ela em casa sobre a transação, fora do horário comercial? Sim. Eu tinha alertado contra assinar já no próprio evento, logo depois do incidente com o champanhe? Sim. Eu tinha aparecido no quarto de hotel dela depois da meia-noite? Sim. Eu tinha parecido irritado depois dos acontecimentos da noite? Ela olhou para mim do outro lado da mesa quando perguntaram aquilo. Vi o rosto dela passar por algo complicado. Não era cálculo. Era um tipo de honestidade dolorosa que me surpreendeu, considerando tudo. Então ela disse que sim. Cada resposta era verdadeira. Cada resposta contribuía para o retrato de um homem amargurado transformando uma briga pessoal em algo que parecia diligência. E, com Marisa suspensa e a prova documental excluída, não sobrava nada naquela sala que pudesse trazer o retrato de volta à realidade. A equipe de segurança do conselho me encontrou no corredor fora da sala de reunião às 11h45. Foram profissionais e discretos. Reconheci um deles. Tinha trabalhado na porta do evento na noite anterior e assistido à cena inteira do champanhe e do dinheiro a menos de 3 metros de distância. Ele não encontrou meus olhos enquanto caminhava ao meu lado em direção à saída de serviço, nos fundos do prédio. Não o saguão principal, a saída de serviço. Percebi que o banco lá fora ficava na sombra do prédio, encaixado entre 2 docas de carga que não estavam em uso naquele horário. Sentei, não porque não tinha para onde ir, mas porque precisava de um momento de quietude completa antes de decidir o que viria a seguir. Eduardo tinha se movido para que a assinatura acontecesse imediatamente. Eu não tinha mais acesso ao prédio. Marisa estava suspensa. Tiago podia confirmar a movimentação dos contratos, mas sem a divulgação do anexo F, conectando isso a um beneficiário específico, o testemunho dele era sugestivo, não conclusivo. O conselho recebera uma narrativa limpa e funcional, e a cobertura processual para agir com base nela. E em algum lugar lá em cima, Larissa estava sentada numa sala, sendo convidada a assinar o próprio nome num documento que transferiria 403 milhões de reais para o homem que passou uma década, se tornando indispensável para ela. Enfiei a mão no bolso do paletó e encontrei a nota de 100 reais. Não era a de Larissa. Ela tinha deixado a dela sobre a mesa. Era a que tinha caído no chão durante a cena do evento, a que um jovem garçom pegou e enfiou de volta na minha mão depois, com uma expressão que não fazia perguntas nem oferecia comentário. Eu tinha guardado no bolso sem pensar e esquecido que estava ali até aquele momento. Fiquei segurando aquilo, pensando na distância entre o que aquela nota representava e o que realmente estava sob meu nome, guardado em contas de custódia espalhadas por 4 instituições. Não estava pensando no dinheiro como alavanca. Estava pensando no que eu tinha construído e por que tinha construído do jeito que construí. Invisível, anônimo, estruturado de forma que ninguém jamais conectasse Rafael Andrade, parado na beira de uma foto, com a Andrade Meridian Capital, que administrava bilhões em ativos. Eu tinha dito a mim mesmo que era humildade. Sentado naquele banco, finalmente parei de dizer isso a mim mesmo. Em algum momento, lá no início, eu genuinamente não queria que o sucesso de Larissa fosse qualificado pelos meus recursos. Essa parte era verdade. Mas havia outra coisa embaixo disso. Algo que eu nunca tinha me disposto a examinar diretamente. Eu queria saber quem ela era quando achava que eu não tinha nada. Queria ver como ela tratava um homem que acreditava não ter poder algum no mundo. E queria acreditar que a mulher com quem eu tinha me casado era a mesma mulher, independentemente do que dissesse o extrato bancário. Eu vinha conduzindo esse teste havia anos, sem nunca contar a ela que estava sendo testada. Isso não é humildade. Isso é controle com uma iluminação melhor. E eu tinha feito isso em silêncio, construindo uma parede de informação entre nós que tornava a honestidade genuína impossível. Porque como você confia no amor de alguém quando passou anos projetando as condições sob as quais essa pessoa o expressa? Eu tinha tornado o comportamento de Larissa legível para mim, enquanto mantinha o meu próprio interior completamente opaco para ela.
E agora ela estava lá em cima, prestes a assinar um documento que devastaria a empresa que eu tinha ajudado a salvar, em parte porque a distância que eu tinha mantido a deixara sem o único contexto que poderia ter mudado tudo. Nenhuma quantia de dinheiro compra de volta uma confiança que nunca foi construída sobre terreno honesto. Dobrei a nota e guardei de volta no bolso. Eu tinha terminado de conduzir o teste. Tinha terminado de montar o caso de fora enquanto o relógio corria. Tinha terminado de manter uma identidade cuja função principal era me deixar observar sem ser observado. Eu ia voltar para aquele prédio como a pessoa que eu realmente era. E de dizer isso claramente, na frente de testemunhas, e aceitar o que viesse com isso, inclusive o fato de que a revelação complicaria tudo o que Larissa e eu ainda tínhamos para resolver entre nós. Não existia versão limpa do que vinha a seguir. Só existia a verdade, oferecida sem a proteção do anonimato, e as consequências que se seguiriam. Levantei do banco. Liguei para Marisa. Ela atendeu antes de completar o primeiro toque. Eu disse: "Preciso te contar uma coisa, e preciso que você confirme antes de acreditar." Ela disse: "Pode falar." A Andrade Meridian Capital é minha. Sou o único beneficiário efetivo. Ativos sob gestão, no último trimestre, 26,5 bilhões de reais. A linha ficou quieta por 4 segundos. Eu contei. Depois Marisa disse: "Repete isso." Repeti. Ela não disse que acreditava em mim. Também não disse que não acreditava. Disse: "Me dá o custodiante principal e o número de registro do fundo." E eu dei os dois. Ouvi ela digitando. Ouvi ela fazer uma segunda ligação por outra linha, falando naquele jeito cortado e preciso de quem passou décadas extraindo informação precisa de instituições que preferem ser vagas. A ordem de suspensão dela já tinha sido emitida, mas ainda não tinha sido totalmente processada no sistema de credenciamento. Ela tinha uma janela estreita antes que o acesso fosse revogado e usou cada minuto dela. Depois a digitação parou. Ela voltou na linha. Está confirmado. Disse que a Andrade Meridian era o maior investidor estratégico da Amaral Dinâmica, títulos conversíveis, sustentação de linha de crédito e capital de resgate original de 4 anos atrás. Sim, outro silêncio, mais curto dessa vez. Há quanto tempo você sabe sobre a Vale Forte? Desde ontem à noite, no evento, vi a avaliação na tela e soube que o número estava errado. E antes disso, você sabia que Eduardo era o beneficiário do anexo F? Não. Sabia que o anexo F existia e que estava faltando. Não sabia de quem era o nome nele até você encontrar o documento. Marisa ficou quieta por um momento, do jeito que ficava quieta quando estava reorganizando o entendimento de uma situação desde a base. Depois disse: "Você entende que, se você entrar lá como Andrade Meridian, Eduardo vai imediatamente argumentar que você está usando alavancagem financeira para passar por cima da governança do conselho." Eu sei, e ele não vai estar totalmente errado, o que torna mais difícil rebater. Eu sei disso também. Não vou entrar para passar por cima de ninguém. Vou entrar para fazer uma pergunta e garantir que ela seja feita na frente de todo mundo que precisa ouvir a resposta. Ela concordou sem hesitar, o que era mais do que eu merecia de uma mulher que tinha acabado de ser suspensa em parte por causa de uma situação que eu tinha deixado se desenvolver ao ficar invisível por 4 anos. Antes de encerrar a ligação, mandei uma única mensagem para Larissa. Não expliquei a Andrade Meridian. Não expliquei o anexo F, nem as transferências de contrato, nem o que Eduardo vinha construindo havia 7 meses. Não existia versão dessa explicação que sobrevivesse ao caos de tudo que ela estava carregando para dentro daquela sala de assinatura, e eu sabia disso. Mandei 9 palavras. Antes de assinar, pergunta para quem vai o anexo F. Vi a mensagem aparecer como entregue. Ela não respondeu. Guardei o celular no bolso e voltei para o prédio principal, não pela saída de serviço, pela porta da frente, que exigia um crachá que tecnicamente eu não tinha mais acesso. Mas Marisa me encontrou na recepção de segurança e fomos processados juntos com as credenciais dela antes que a suspensão entrasse no sistema. O elevador até o andar da assinatura levou 40 segundos. Usei esse tempo para pensar no que eu estava prestes a fazer, não para ensaiar, mas para ser honesto comigo mesmo sobre o porquê.
Não para humilhar Eduardo, embora o que vinha a seguir fosse humilhá-lo. Não para provar algo a Larissa, embora o que vinha a seguir fosse provar tudo. E eu estava fazendo aquilo porque um acordo construído sobre fraude estava a minutos de se fechar, e eu era a pessoa no prédio com a visão mais clara do quadro completo e a posição para insistir que o quadro fosse visto. As portas se abriram. Caminhei em direção à sala de assinatura. Marissa caminhou ao meu lado. A sala de assinatura ficava no 14º andar, num espaço envidraçado de reunião que dava vista para a cidade. Membros do conselho, conselho jurídico, representantes da empresa compradora e Larissa na ponta da mesa, caneta na mão, um documento aberto na sua frente. Eduardo estava perto da janela, do lado esquerdo da sala, posicionado do jeito que sempre se posicionava em eventos assim, ligeiramente afastado do grupo, visivelmente à vontade, o tipo de homem que aprendeu que a autoridade se comunica melhor através da aparência de não precisar afirmá-la. Alguém na mesa, um dos representantes da empresa compradora, olhou para mim, depois para Larissa, e disse num tom mais de observação do que de pergunta. Eu não sabia que o marido dela ia participar. Era o mesmo homem que tinha rido mais alto na noite anterior, quando Larissa jogou o dinheiro sobre a mesa. Notei aquilo e não disse nada. Eduardo se endireitou. Você não tem autorização para estar nesta sala. Não estou aqui como marido da Larissa, eu disse. Então como você está aqui? Coloquei sobre a mesa a pasta que Marisa tinha preparado, não na minha ponta, mas no centro, onde todos pudessem ver. Como investidor, eu disse. Houve um breve silêncio, e então o homem da empresa compradora fez um som quase uma risada, a reação reflexa de alguém que decide que uma situação é absurda antes mesmo de examiná-la. Eu o reconheci. Tinha estado na mesa na noite anterior. Tinha visto o champanhe, o dinheiro, a cena inteira. Olhei para ele e disse duas palavras. Andrade Meridian. A quase risada parou. Deixei o nome pairar por um momento. Depois eu disse, o fundo é meu. Marissa abriu a pasta e deslizou a confirmação do custodiante para o conselho jurídico, que olhou aquilo com a expressão de quem acabou de receber uma informação que o obriga a remontar por completo as últimas 18 horas. A Andrade Meridian administra atualmente 26,5 bilhões de reais em ativos, disse Marisa. A voz dela era a mesma que usava lendo resultados de auditoria, neutra, com fontes, completamente indiferente à reação que produzia. É o maior investidor estratégico da Amaral Dinâmica, detém títulos conversíveis e sustenta parte das linhas de crédito atuais da empresa. Também foi a origem do capital de resgate que manteve esta empresa solvente 4 anos atrás. A sala tinha ficado no tipo particular de silêncio que acontece quando muita gente revisa o entendimento da mesma situação ao mesmo tempo. Olhei para Larissa. Ela estava olhando para mim, não com raiva, não com a compostura ensaiada que ela levava para toda a sala profissional. Estava olhando para mim do jeito que uma pessoa olha para uma fotografia que achava conhecer e depois percebe que vinha lendo errado havia anos. Vi ela se lembrar do celular que tinha me entregado para tirar fotos, do champanhe, do dinheiro sobre a mesa, das palavras que tinha dito na frente de testemunhas. Considera o resto uma gorjeta pelas fotos. Não sustentei o olhar dela. Não havia satisfação no que eu via ali, e eu não tinha ido até aquela sala para produzir isso. Eduardo se recuperou mais rápido que qualquer outra pessoa. Não tinha construído 20 anos de influência no conselho perdendo a compostura quando as situações mudavam. Se endireitou, olhou para a sala reunida e disse no tom medido que usava quando queria soar como o único adulto presente. O que vocês estão testemunhando agora é exatamente o que descrevi para este conselho hoje de manhã. Garantiu que tinha a atenção de todos. Um indivíduo está usando a alavancagem financeira para passar por cima da governança deste conselho e impedir o fechamento de uma transação estruturada legalmente. Seja qual for o tamanho das participações dele, isso não lhe dá autoridade para entrar nesta sala e interromper procedimentos que este conselho já aprovou. Vários membros do conselho se remexeram. Não era um argumento absurdo. Eu tinha previsto isso. Você tem razão, eu disse. Aquilo produziu mais surpresa do que qualquer coisa que eu tinha dito desde que entrei na sala. Eduardo não esperava concordância.
Não estou aqui para passar por cima de ninguém, eu disse. Não estou aqui para instruir minha esposa. Não estou aqui para usar o tamanho do meu fundo para pressionar este conselho a tomar uma decisão. Olhei para o documento aberto na frente de Larissa. Estou aqui para fazer uma pergunta. E estou fazendo essa pergunta nesta sala porque ela deveria ter sido feita há 3 semanas, quando a presidente desta empresa pediu uma revisão completa dos anexos e foi informada de que perguntar era sinal de fraqueza. Senti Eduardo se mexer levemente. Aquela frase tinha atingido. Anexo F, eu disse. Para quem ele paga? A voz de Eduardo veio imediata. Isso é um anexo administrativo sem relação com a transação principal. Então produz ele, eu disse. Se não tem relação nenhuma, produzir não custa nada e leva 30 segundos. Eduardo olhou para o conselho jurídico. Isso é uma tática de adiamento de um homem que foi escoltado para fora deste prédio há 2 horas. O anexo em questão é uma alocação filantrópica padrão. Então vai levar 20 segundos, eu disse. Marisa, produz. A sala estava observando ele agora de um jeito que não observava 1 minuto antes. Existe um tipo específico de atenção que se volta para uma pessoa quando a resistência dela a algo simples se torna a coisa mais visível na sala. Larissa não tinha falado desde que eu entrei. Vinha observando, processando, fazendo o que fazia quando se movia muito rápido por algo complicado e não queria mostrar a velocidade disso. Agora olhou para o conselho jurídico e disse, com uma quietude que não era incerteza, era o oposto disso. Produz o anexo F. Eduardo disse o nome dela. Ela disse, agora. Levou 4 minutos para puxar o documento do arquivo mestre e projetar na tela no fim da sala. Havia uma única linha que carregava o peso de tudo. 403 milhões de reais. Fundação Vasconcelos Legado. Larissa leu aquilo. Depois disse, quem controla essa organização? O conselho jurídico levou 2 minutos para rodar o registro. A resposta veio numa única linha também. Eduardo Vasconcelos. A sala absorveu aquilo. Eduardo fez mais 3 tentativas. Disse que a fundação era uma entidade filantrópica registrada. Disse que o dinheiro estava alocado para bolsas de estudo e tinha sido divulgado à empresa compradora numa comunicação separada. Disse que parar a transação naquele estágio enviaria um sinal de instabilidade ao mercado que prejudicaria a Amaral Dinâmica muito mais do que qualquer anexo contestado. Cada argumento foi entregue com a confiança de um homem que navegou salas difíceis por décadas e acreditava que a própria confiança fosse uma forma de prova. Então ele olhou para Larissa e disse a frase que o destruiu. Se você não assinar, todo mundo nesta sala vai saber que você precisou do seu marido vir te salvar. Ela seguiu imediatamente com uma moção ao conselho para transferir a autoridade de assinatura para ele, como presidente do conselho, para que a transação pudesse prosseguir sem mais atrasos. O conselho jurídico pousou a caneta. Disse, com muito cuidado, Senhor Vasconcelos, o senhor acabou de propor assumir a autoridade de assinatura sobre uma transação na qual uma organização sob o seu controle direto é a beneficiária nomeada de 403 milhões de reais. Eduardo não disse nada. Segundo a lei aplicável e o próprio estatuto de governança desta empresa, o senhor não pode ser a parte executora numa transação em que detém interesse financeiro direto dessa natureza. O conselho jurídico olhou para o resto do conselho. Além disso, a própria moção, feita depois que o conflito foi divulgado e registrado, cria um problema legal independente que precisará ser tratado separadamente. O conselho votou. Não foi disputado. A transação foi congelada, pendente de revisão independente. Eduardo ficou parado na janela onde tinha se posicionado quando eu entrei, no lugar que escolheu porque comunicava a autoridade sem precisar afirmá-la. Ele não parecia mais autoritário. Parecia um homem que tinha acabado de usar o último movimento para cavar mais fundo o buraco em que estava. A revisão independente levou 11 dias. Tiago forneceu os registros de movimentação de contratos com documentação completa, cada transferência, cada data, cada assinatura de autorização interna que tinha tirado o negócio mais valioso da Vale Forte do balanço da divisão ao longo dos 7 meses anteriores.
Com o anexo F agora parte do registro formal e o conflito de interesse de Eduardo estabelecido na própria transcrição do conselho, o contexto daquelas transferências se tornou impossível de interpretar como qualquer coisa além de deliberado. Os investigadores não precisaram especular. O rastro de papel estava completo. Eduardo foi removido do Comitê de Transações do Conselho no 4º dia. Apresentou a renúncia ao cargo de presidente do Conselho no 8º. O que aconteceu com ele nas semanas e meses seguintes foi assunto para reguladores e advogados. Minha parte naquilo terminou quando o anexo F apareceu na tela. A Vale Forte foi reavaliada. Tiago guiou os avaliadores independentes pela capacidade operacional real da divisão, a força de trabalho, o equipamento, a carteira de contratos como existia antes das transferências sistemáticas terem esvaziado tudo. O número que voltou foi significativamente maior que os 6 bilhões originais. O processo de venda foi reaberto sob novos termos, com supervisão completa do conselho e Larissa presente em cada conversa. Marisa foi reintegrada no 6º dia. Voltou para a sala dela, sentou à mesa e, segundo todos os relatos, retomou o trabalho sem comentar os 11 dias que tinha passado fora do prédio. Mandei uma mensagem para ela naquela noite. Ela respondeu com 3 palavras: de volta ao trabalho. Era a resposta mais Marisa que eu poderia ter recebido, e fiquei grato por isso. Larissa manteve o cargo. A decisão do conselho não veio sem condições. Haveria uma revisão externa de governança, e os termos da recondução dela foram alterados para exigir supervisão adicional durante o reprocessamento da Vale Forte. A reputação dela tinha sofrido dano real, não porque ela tinha sido enganada. Executivos são enganados, acontece em empresas de todo porte e qualidade, mas pelo espaço que ela mesma tinha criado. Os anos sinalizando, de formas pequenas e consistentes, que o julgamento dela não devia ser questionado, que proximidade com o poder dava direito a certos comportamentos, que um homem que parecesse ter menos do que ela podia ser diminuído em público sem consequência. 3 semanas depois da sala de assinatura, ela veio até a casa. Eu estava no escritório quando ela chegou. Bateu na porta, o que não fazia havia anos. Aquela ainda era tecnicamente a casa dela tanto quanto minha, e entendi, pela batida, que ela estava pedindo permissão em vez de simplesmente anunciar sua chegada. Abri a porta, ela entrou e sentou do outro lado da minha mesa, onde eu tinha passado a noite lendo os dados de contrato de Tiago. Tinha um envelope nas mãos. Segurou por um momento antes de colocar sobre a mesa entre nós. Abri. Dentro havia várias notas de R$ 100. Reconheci do jeito que se reconhece algo que se viu acontecer e esperava ter lido errado. Ela me contou que tinha entrado em contato com a equipe do evento e revisado as filmagens de segurança da noite. Tinha encontrado todo mundo que passou pelo dinheiro depois que saiu da mesa e reunido as notas com a especificidade de alguém que precisava que o ato de encontrá-las custasse alguma coisa. Disse que costumava achar que isso era o que fazia uma pessoa importar, o que ela conseguia colocar sobre uma mesa. Disse que tinha jogado algumas notas no homem cujo capital tinha mantido a empresa dela respirando por 4 anos, e que a matemática disso era a parte menos importante. A parte importante era o que ela tinha acreditado no momento em que fez aquilo, que tinha o direito de fazer. Que a distância entre o que ela tinha e o que ela achava que eu tinha tornava aquilo aceitável. Disse que a parte mais vergonhosa não era ter errado sobre o meu saldo bancário, era ter acreditado que um saldo bancário menor tornava alguém menor. Não respondi de imediato. O que ela tinha acabado de dizer era exatamente o tipo de coisa que eu tinha passado anos construindo uma distância elaborada para evitar ouvir, não porque temesse que ela nunca fosse dizer, mas porque eu nunca tinha dado a ela as condições para chegar naquilo honestamente. Eu tinha administrado o experimento com cuidado demais. Tinha observado de longe demais, e ao fazer isso, tinha negado a ela o tipo de honestidade que eu estava. Agora, sentado ali diante dela, reconhecendo como a primeira coisa verdadeira dita entre nós dois em muito tempo. Empurrei o envelope de volta pela mesa. Disse que não precisava que o dinheiro voltasse. Ela perguntou o que eu precisava. Eu disse, tempo. Ela balançou a cabeça. Não pediu mais que isso, o que me disse que ela entendia o que tempo significava.
Não uma pausa antes da reconciliação, mas o trabalho de verdade de duas pessoas reconstruindo algo que tinha sido erguido sobre fundações incompletas desde o início. Ela saiu depois de mais uma hora. Tínhamos conversado com cuidado, sem resolução, sobre coisas que levariam muito mais que uma hora para se resolver. Na segunda-feira seguinte, entrei nos escritórios da Andrade Meridian Capital pela primeira vez em 13 meses sem passar pela entrada dos fundos, nem participar por chamada remota. Sentei na cabeceira da mesa. A tela no fim da sala mostrava os números atuais. 26,5 bilhões de reais em ativos sob gestão. Um número que ao longo dos anos eu tinha passado a tratar como um fato privado, não uma identidade pública. O diretor de estratégia do meu fundo perguntou se eu queria manter a estrutura de investimento anônima daqui para frente. Olhei para a lista de empresas do portfólio na tela. A Amaral Dinâmica estava no meio da lista, cercada pelos nomes de 30 outras organizações cujas operações tocavam a vida de gente que não fazia ideia de que aquele fundo existia, nem de quem o administrava. Eu disse não. Disse que, se o capital que eu administrava era grande o suficiente para determinar se empresas sobreviviam ou quebravam, se divisões eram vendidas ou salvas, se as pessoas que trabalhavam naqueles prédios mantinham o emprego ou o perdiam, então meu nome precisava estar perto o suficiente dessas decisões para que eu pudesse ser responsabilizado por elas. A sala ficou quieta por um momento. Depois voltamos ao trabalho. Há duas lições que essa história deixa, e nenhuma delas é sobre dinheiro. A primeira pertence a Larissa. Ela não cometeu um erro por não reconhecer um bilionário. Cometeu um erro porque tinha decidido, em algum momento do caminho, que o valor na conta de alguém determinava o respeito que essa pessoa merecia. Essa crença não apareceu da noite para o dia. Foi construída devagar, evento por evento, sala por sala, até que humilhar um homem em público passou a parecer algo a que ela tinha direito. A revelação de quem Rafael era não criou a vergonha dela. Só tornou visível o que já estava lá. A segunda pertence a Rafael. Ficar invisível nem sempre é humildade. Às vezes, é uma forma de ficar seguro, de observar sem ser observado, de julgar sem ser julgado. Ele se protegeu com um segredo e chamou aquilo de generosidade. A coisa mais honesta que ele fez em toda essa história foi sentar naquele banco, olhar para uma única nota de R$ 100 e finalmente dizer a verdade sobre o que vinha fazendo o tempo todo. Poder não precisa ser anunciado, mas responsabilidade não pode ficar escondida. Se essa história ficou com você, se você já foi a pessoa na sala que todo mundo ignorava, ou a pessoa que depois percebeu que tinha ignorado alguém que não devia, tem mais histórias como essa aqui toda semana. Se inscreve no meu canal e a gente se vê na próxima.